que falar para ele assim, ó, levanta e anda em nome de Jesus. E o obreiro vai ter que saltar e começar a glorificar a Deus. Amém? Aí tem uma outra referência no versículo 18 que fala de nariz chato. O obreiro de nariz chato, irmãos, é aquele obreiro cri-cri. Isso aqui é de uma forma espiritual. É o obreiro cri-cri, resmungão. O bom servo não tem preferência. Coloca o trabalho acima dos gostos pessoais. Já viu uma pessoa que fala assim, nossa, eu não estou gostando desse louvor? Mas graças a Deus você não está gostando. O louvor não é para você, o louvor é para Deus. Então tem obreiro que é assim. Tem obreiro que implica com louvor, implica com som de bateria, implica com som de guitarra, implica com... Se a pessoa está dirigindo, está falando muito, glória a Deus, aleluia, a pessoa se incomoda. O obreiro não pode ser nariz chato, o obreiro não pode ser cri-cri. Até porque não é para ele que o culto está sendo feito. O culto está sendo feito para Deus. É por isso que tem aí milhões de igrejas. Com certeza você vai achar uma igreja que vai encaixar do jeito que você gosta, né? Tem gente que não, louvor desafinado, não gostei. Não é para você. Não gosto desse louvor. Então vai para casa, liga o rádio, escolhe o que você quer ouvir. Liga a internet lá. Então esse nariz chato aí fala do obreiro resmungão, né? O bom servo, ele sabe que o trabalho, mano, está acima dos gostos dele. O trabalho na alta está acima do gosto dele. Eu não estou aqui para poder avaliar quem está cantando, quem está pregando. Não, eu estou aqui para servir a Deus, irmão. E eu vou dar glória a Deus no estado com aleluia. A pessoa pode ter voz fanha, a pessoa pode falar palavras erradas, não importa, eu estou aqui para adorar a Deus. Amém? Então o obreiro não pode ser nariz chato. O quarto exemplo aí, ó, membro demasiadamente comprido. Está no verso 18 ainda, né? Membro demasiadamente comprido. Ou seja, naquela época, uma pessoa que tinha uma parte do corpo comprida demais, né, de forma desproporcional, não servia para ser um levita, para ser um obreiro da casa do Senhor, né? Porque hoje a gente vê pessoas deficientes, né? Tem pessoa que tem um braço maior do que o outro, às vezes tem pessoa que tem uma perna que é mais curta, ela anda meio que... Naquela época não dava. Só que espiritualmente, hoje, o que Deus reprova é, deformados e não transformados. Aqui, o deformado aqui são pessoas que vêm para a igreja, mas não deixou Deus ainda transformar o caráter dela. Um obreiro tem que ter equilíbrio em tudo que faz. Não pode apresentar instabilidade. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste, um dia ele dá paz do Senhor para todo mundo, outro dia ele não quer conversa com ninguém. O obreiro não pode ser assim, não. O obreiro tem que ser equilibrado, tem que ser na medida certa. Ele tem que entender, você pode quebrar o pau na sua casa lá com a esposa, porque a gente sabe, casamento não é um mar de rosa. Casamento tem os momentos ali que tem os desentendimentos. Agora, por causa disso, você vai chegar na igreja e vai demonstrar para todo mundo que você brigou com a esposa, que você brigou com o patrão, está passando algum processo. Não. Aqui é outro ambiente. Aqui você é obreiro, aqui você está servindo aqueles que vão herdar o céu. Aqui você está fazendo serviço para Deus. É sorriso no rosto. A pessoa chegou, Pai do Senhor, Pai do Senhor. É que nem aquela mulher sunamita. Perguntava, e aí, está tudo bem na sua casa? Não, tudo bem. E seu filho? Está tudo bem. Seu esposo? Está tudo bem. O filho estava morto. Mas ela falou, está tudo bem. O obreiro é isso aqui, o obreiro é na medida certa. Independente do que ele está passando na igreja, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Sorriso para todo mundo, Pai do Senhor para todo mundo, né? Aí tem pessoas que, eu ouvi isso aqui essa semana e vou até aproveitar. Tem pessoas que falam assim, fulano dê a paz, a pessoa não respondeu. Azar dela. O que está escrito na Bíblia? Quando você der a paz e alguém não devolver, a paz volta para você. Não, quem está sem paz é ela. Independente, o seu papel você tem que fazer. Você tem que estar aprovado diante de Deus. Se a pessoa gosta de você ou não gosta de você, é problema dela. Passou paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Quem quiser responder, a paz vem e repousa sobre ela, senão ela vai voltar para você. Então, o obreiro não pode ter membro demasiadamente comprido, ou seja, ser pessoas de dupla personalidade. Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia fala com todo mundo, outro dia não fala com ninguém, né? Anda resmungando dentro da igreja. Ô, irmão, crente que fica, parece aqueles velhos ranzinza, né? Não gosta de criança andando aí. A criança vai saber o que pode e o que não pode.
Ainda que os pais tenham que instruir alguma coisa, mas tem criança, irmãos. É criança. A gente deve criança fazer coisa pior. Então criança é criança, tem que ser tolerante. Tem que ser tolerante porque tem alguma coisa que você faz que alguém não gosta, mas tolera. Então você que é adulto, alguém tolera uma criança, por exemplo. Pé quebrado. A gente leu aí no versículo 19 que fala sobre pé quebrado. Quem tem o pé quebrado não consegue andar direito, precisa usar muleta ou perna artificial, precisa às vezes de coisas, para que possa se apoiar. Precisa de algo externo para que ela possa se locomover. Irmãos, pé quebrado, pessoas que têm dificuldade de se mover na obra de Deus, ela não consegue se mover sozinha. Esse se mover sozinho aqui fala da fé. O que nós precisamos, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o suficiente. Esquece esse negócio aí que, leva o lencinho, coloca sobre a pessoa. Não. Tem crente que só vive debaixo disso aí. Tem crente que só vive debaixo de campanha. Se não tiver uma campanha, ele acha que Deus não vai operar. Se não tiver um lenço, se não tiver uma rosa, se não tiver um sal, ele acha que Deus não vai operar. Então o crente, ele não precisa dessas coisas. Ele anda certo, ele anda na palavra. Se Deus prometeu, irmão, vai se cumprir. Se Deus não prometeu, vai cair por terra. Eu não preciso, para mim, tem pessoas que fazem prova de Deus. Hoje eu vou para a igreja, se Deus não falar comigo, eu vou sair da igreja. Sai você da igreja. Porque Deus, ele fala através do louvor, Deus, ele fala através da palavra. Você quer saber uma coisa? Isso aqui vai quebrar, meu. Isso aqui vai quebrar um monte de coisa que a gente tem na cabeça que não tem nada a ver com o reino de Deus. Quando uma pessoa fala assim, e eu ouvi a voz de Deus, pode mistificar alguma coisa. Tem pessoas que falam assim, eu quero ouvir Deus falando. Sabe como é que Deus, ele fala com nós, que somos igreja? Isso aqui é um segredo tremendo, está na palavra, as pessoas leem, mas não entendem. Quando Deus chamou Samuel, ele pensou que quem é que estava chamando ele? Quem lembra? Eli, né? Eli. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai falar com você na voz da sua paternidade espiritual. Deus vai falar com você na voz do seu pastor, que é o seu líder, que é o seu pai espiritual. Não adianta, irmão, você não vai ouvir trovão, você não vai ver coisa sobrenatural acontecendo. Eu lembro de um testemunho que o rapaz falou assim pro pastor, falou assim, pastor, eu só vou deixar de fazer tal coisa quando um anjo vir me tocar. Quando eu senti um anjo me tocando, aí o pastor falou, então é hoje, rapaz. É hoje que você vai parar de fazer isso aí. Fecha teus olhos, vamos orar. O cara fechou o olho, ele começou a orar. Daqui a pouco o pastor foi e tocou nele. Aí, pastor, o que é isso aí? Ele falou, você não queria que um anjo te tocasse? Pela Bíblia eu sou um anjo, o pastor, ele é um anjo da igreja, então um anjo te tocou. Então, irmãos, isso daí, o que acontece? As pessoas, elas esperam uma outra forma de Deus trabalhar, e Deus não vai trabalhar dessa outra forma. Deus vai falar com a gente na voz que a gente conhece, que a gente identifica. A prova disso aí é Samuel. Deus falando com Samuel, ele achando que é a voz do Eli. Ou que nem hoje a gente tem, a gente vê aquele rapaz, o Cid Moreira, ele fez a leitura da Bíblia todinha gravado em CD, né? Meu, você escuta a voz do Cid Moreira, parece que é o próprio Deus falando, né? A voz dele é uma voz bonita. Mas não, irmão, Deus vai falar com a gente com uma voz que a gente entenda. Aí está o problema, as pessoas não querem ouvir a voz do pastor. Você pode ver, 90% dos problemas que acontecem dentro da igreja acontece por quê? Porque em vez das pessoas pedir conselho para o pastor, ela vai pedir conselho para terceiros, quartos e quintos. Pessoas que não estavam capacitadas para poder ensinar ela, ou dar uma orientação, ou instruir. Aí acontece os problemas. Olha só, enquanto Deus estava falando com Adão no jardim do Éden, Adão estava no propósito. Você vai ver que Deus, ele forma uma mulher, dá para Adão, ele tira da costela e dá para Adão. Adão vai olhar e a palavra dele é carne da minha carne, osso do meu osso. Mas quando ele para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz da serpente, a mulher já não é mais carne da carne nem osso do osso. Quando Deus vem falar com ele, ele vai falar assim, mas é a mulher que tu me deste. Por quê? Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você sai do propósito, aí você começa a terceirizar a culpa, você nunca vai assumir a culpa. Aí você vê um monte de crente se vitimizando dentro da igreja. Quando você vê, irmão, alguém se vitimizando, alguém chegar para você e falar assim,
O pastor não faz isso, o irmão não dá oportunidade para mim. Parou de ouvir a voz de Deus. Já está começando a ouvir aqui, ó, seta do mundo espiritual. O diabo está jogando seta aqui, ó. Porque quando a pessoa está ouvindo a voz de Deus, ela assume a culpa. Ela bate no peito e fala assim: não, a culpa é minha. Eu vi um testemunho esses dias, não foi nem um testemunho cristão, né? Eu vi um rapaz contando uma história que ele mexeu comigo. Ele chegou atrasado na academia e faltava 5 minutos para fechar a academia. E ele entrou com tudo e ele falou assim: ó, quero fazer minha sessão. O cara falou assim: não, daqui 5 minutos vai fechar. Aí ele falou: não, mas é só para fazer minha série aqui, é rapidinho. O cara falou: não, você tem 5 minutos, 5 minutos vai fechar a academia. Ele saiu bravo da academia. Ele falou assim, aí ele vai contando no vídeo, né? Ele fala assim: ele poderia cativar porque eu sou cliente. Aí ele mesmo fala no vídeo, ele fala assim: mas se eu me colocar no lugar dele, a academia tem hora para abrir e tem hora para fechar. Eu tenho que me programar. Agora eu quero chegar lá na hora que eu quiser, não respeitando o horário da academia, querer que eles me atendam do meu jeito. Não, eu estou errado e ele está certo. Você viu quando você para um pouco para refletir, você começa a ver de outro ângulo? Então, quando a pessoa começa a se vitimizar, irmão, os obreiros já ficam afiados nisso aí. Chegou alguém para você estar se vitimizando: pastor não dá oportunidade para mim, irmão passou lá, irmão não deu paz para mim, irmão não gosta de mim. Irmãos, fique esperto, sai fora disso aí, porque a pessoa parou de ouvir a voz de Deus e quem está usando ela é o diabo. Eu falo para você sem medo de errar. E detalhe, Adão parou de ouvir a voz de Deus, saiu do propósito, e o que ele fez? Arrancou uma folha da figueira para poder esconder a sua nudez. A folha da figueira, ela só está viva enquanto ela estiver ligada na figueira. Se ela é arrancada da figueira, ela morre. Porque a pessoa que para de ouvir Deus, ela não cai sozinha, ela quer arrastar alguém, ela quer tirar alguém do propósito. Aí você que está com uma bênção na igreja, exercendo o seu ministério, você vai começar a dizer: nossa, pastor, nossa, não deu atenção para fulano. Nossa, fulano não deu atenção, pronto, te tirou da figueira. Você vai murchar, você vai morrer. Aí você vê um monte de gente aí, irmãos, desviado e ainda arrasta quem estava uma bênção dentro da igreja. Porque a pessoa para ouvir. Então já fique esperto com isso aí, irmão. Começou a se vitimizar, já sai fora disso aí. Sai fora disso aí, que a pessoa está fora do propósito de Deus. Sexto item, ainda está no versículo 19: a mão quebrada. A pessoa com a mão quebrada não pode estendê-la. Como que um obreiro do Senhor não ajuda ninguém na caminhada? Assim também é uma pessoa que tem a mão quebrada. Como que ela vai ajudar alguém? Então, irmãos, obreiro não pode ter mão quebrada. Está vendo algum irmão que está com alguma dificuldade, alguma coisa? Um irmão que está, que nem o obreiro, ele tem uma função muito especial. Ele é um espia. O obreiro, ele é um espia do pastor. Porque o pastor não consegue ver tudo que está acontecendo. O pastor fica limitado com outras coisas. Os obreiros que estão espalhados na igreja, eles são os espias. Então eles estão ali assim, só de olho. Ele começou a perceber alguma coisa estranha assim, me deu um culto, pastor, fulano ali, está com dificuldade aqui, está passando por isso aqui, tal. Ele vai ajudando o pastor. Ele é os olhos do pastor. Então, ficam na porta, tem outro no canto, tem outro na intercessão, tem outro em outro lugar. Ele está só de olho no que está acontecendo. E ele começa a discernir as coisas que estão acontecendo. E esse daí vão ser muito úteis para o ministério. Porque você está ajudando o seu irmão. Porque tem coisas que passam pela gente, irmãos, a gente não consegue pegar. Às vezes tem uma pessoa que entra na igreja, às vezes a pessoa está meio atribulada, às vezes a pessoa até comentou com o obreiro, falou assim: nossa, hoje eu estou meio atribulado, então eu queria que no final do curso o pastor fizesse uma oração por mim. Aí o culto terminou, a gente está cumprimentando as pessoas, conversando com um com o outro aqui, a pessoa vai embora, que fala: nossa, o pastor está meio ocupado, lá não vai dar. A pessoa entrou atribulada e saiu atribulada. Mas o obreiro ouviu ela falando, ou o obreiro percebeu. O obreiro tem que ser uma pessoa comunicativa. Ô irmão, quer que o pastor ora? Calma aí, vem cá, vou te levar até lá. Chega aqui, ó pastor. O irmão que depois quer falar com você, quer uma oração. Isso daí, irmão, você ajuda o ministério a crescer. Você ajuda o pastor a conseguir dar atenção para todos os irmãos que precisam receber atenção. Então o obreiro não pode ter a mão quebrada. O obreiro com a mão quebrada, ele não está nem aí, ele chega, não, vou lá porque tem que estar no culto, deu meu horário, vou embora. Não é assim. O obreiro, ele tem que ser o último ministério. Sétimo ponto, está no versículo 20.
não pode ser corcovado e nem corcunda. Isso daqui é forte, irmãos. Os corcundas não conseguem olhar para cima, pois estão cheios de peso nas suas costas. As pessoas que sabem que não estão agindo corretamente carregam o peso da culpa nas suas costas. O obreiro que se sente culpado não pode levantar a cabeça para olhar para cima. E outro exemplo é que o obreiro, quando ele está muito atarefado, ele começa a ficar corcunda, ele fica sobrecarregado. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Jétro disse para Moisés: dividir o serviço. Não somos funcionários muito ocupados, mas precisamos sempre estar dividindo o nosso trabalho. Primeira coisa, irmãos, o obreiro, foi aquilo que a gente falou, o obreiro ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, ele não pode estar envolvido em bolo, porque isso daí vai trazendo muita culpa, vai trazendo muita coisa para ele ficar pensando. Ele chega na igreja e ele não se liga, e ele está na igreja ali, mas ele está, meu Deus do céu, o que vai acontecer lá em casa? Está faltando isso, está faltando aquilo, vai acontecer isso aqui, de amanhã, não sei o quê. E às vezes passa uma pessoa mal intencionada por ali, acaba cometendo um crime dentro da igreja. Às vezes alguém tropeça, cai, e o obreiro está muito preocupado, então ele não consegue olhar para cima, ele consegue só ficar preso nas coisas da terra. O obreiro não pode ficar preso nas coisas da terra. Então um crente, um obreiro corcunda, é aquele que só fica olhando para baixo, ele só fica assim: nossa, o que vai ser amanhã? Vou ter que acordar cedo, o culto não acaba, vou ter que acordar cedo. Irmãos, vive cada dia o seu mal, né? A gente, que nem uma vez a gente passou uma experiência aqui, que um pregador veio ministrar, e assim, o pregador começou a ministrar e tal, e aí deu 10 horas e ele não tinha terminado a mensagem ainda. Aí um irmão já levantou daqui, outro levantou dali, já ficou lá na porta, já ficou toda hora olhando no relógio, dava sinal, o cara pregando. E isso é desagradável. Aí já começou a fermentar pessoas que estavam em volta dela ali. Só que a mesma pessoa que estava fermentando os outros que estavam lá, quando estava com a oportunidade para pregar, estourou o horário também. Só que quando a pessoa estourou o horário, ela achou que a igreja era obrigada a ouvir ela. Mas uma pessoa que não era da casa, que foi convidada, passou do horário, ela já ficou fermentando lá no fundo. Então, crentes que só olham para a terra, só olham para o chão, não conseguem olhar para o céu, não conseguem discernir o que está acontecendo, vai fazer isso aí, irmãos. Vai ser um peso para o ministério. Então, quando o Jétro fala para Moisés: divide o teu espírito com os outros homens, é para que ele não se sobrecarregasse. E às vezes tem um obreiro que sobrecarrega porque os outros não desenvolvem. Então o obreiro tem que desenvolver a sua função. Então esse obreiro não pode ser corcovado e nem corcunda. O item número 8, está no versículo 20, que fala do anão. Obreiro não pode ser anão. E agora nós vamos entender aqui de forma espiritual. Os obreiros anões nunca crescem espiritualmente. Sempre têm os mesmos problemas do passado que está vivendo agora. Então, estão estagnados no conhecimento de famosos, de coisas que ele viu na internet. Ou sou assim mesmo. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Vocês são obreiro anão. Ele não quer deixar ser mudado por Deus, né? Vive só de conhecimento dos outros. Ele não lê a Bíblia, ele não ora, não pede revelação. Coisa linda, irmão, quando você lê um versículo e você fala assim: Deus, esse versículo aqui me chamou a atenção, eu quero que o teu Espírito Santo me revele o que está nesse versículo. E ele começou a orar, colocar o joelho no chão, colocar o rosto sobre a Bíblia e começar a orar: Deus, me dá a revelação dessa palavra. E começa a citar aquele versículo. Ele vai citando, o Espírito Santo vai fazendo ele lembrar de coisas. Aí ele fala: meu Deus, se eu já tiver a oportunidade, eu vou dar uma saudação em cima dessa palavra. Aí uma palavra simples vai impactar a igreja. Aí o cara está lá olhando na internet, copiando um outro famoso pregar, copia as palavras. Aí quando ele vem para poder pregar, prega o que o outro já pregou. A igreja não sente nada. Então, o crente anão é aquele que não cresce, irmãos. Ele não deixa Deus dar o crescimento para ele. Ele não cresce espiritualmente. Ele fica sempre preso nas mesmas coisas. Não liga para o crescimento da obra. Ele está lá, ele fica eu nasci assim, vou morrer assim. Se alguém
quiser vai ter que me aturar, não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. Aí o que a palavra de Deus diz? Né? Que se você não consegue obedecer o seu líder que você vê, se você não consegue amar a pessoa que está do seu lado, como você pode falar que ama a Deus que você não vê? Então, infelizmente, o obreiro, ele tem que agradar as pessoas, sim. Foi chamado para agradar. O obreiro tem que agradar. A mensagem que ele carrega, não. Entendeu? Há uma diferença. Porque a mensagem que você carrega, se Deus te dá uma mensagem de exortação, pessoa gostando ou não, é palavra de Deus. Agora, você tem que ser uma pessoa agradável. As pessoas têm que se sentir bem de estar perto de você. Não, meu irmão ali, ó, eu sinto uma paz quando estou perto dele, é um homem de Deus. Você pode fazer proposta para ele, proposta ímpia, corrupta. Ele vai olhar para você e falar assim: não, irmão, vigia, isso aí não é de Deus, não, em Deus está no negócio. As pessoas gostam disso, irmãos, porque o mundo está impregnado de um monte de pilantragem lá fora. Aí chega perto do crente, aí fala assim: irmão, está tendo um bingo ali, ó. Nossa, está na televisão, a cartela é R$3. Aí o crente, vamos lá, irmão, R$3 vai ganhar a televisão. Aí isso daí já é outra coisa, isso aí é ganhar as coisas de forma ilícita. O Espírito Santo não se agrada disso. Então o crente não pode ser um crente anão, tem que estar preocupado sim com o crescimento da obra.